Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 83 da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço onde nós celebramos uma ocasião de podermos aprender, partilhar e crescer em termos de liderança na base do conhecimento. Hoje, edição número 83, vamos estudar sobre os pilares da liderança empreendedora. Mas antes de nós entrarmos e darmos atenção a este tema, vamos nos recordar o que nós tratamos na edição número 82. Essa que nós estudamos sobre liderança comunitária e mudança social. Sobre esse tema, nós definimos como questão de partida a seguinte: como é que o líder comunitário pode promover a mudança social que remete ou que promove a justiça e o desenvolvimento do capital social? Associado a essa questão de partida, nós definimos como uma hipótese positiva que o líder comunitário, ao se identificar com o papel que é legitimado pelo grupo, ele representa uma voz ativa dentro e fora da comunidade. Depois, mais para frente, nós então desenvolvemos aqueles que eram os 5 principais dimensões da liderança comunitária. Primeiro é a liderança de si próprio, depois é a liderança dos outros, terceiro nível que é a liderança da organização das equipes, quarto nível que é a liderança comunitária e quinto e último nível que é a liderança de movimentos. E associado a isto, nós trouxemos como sexto ponto a liderança de Paulo, em que ele rejeitou os privilégios sociais e religiosos dos judeus legalistas para que se pudesse identificar como servo de Cristo, remido pelo seu sangue, para que então ele fosse justificado não pelas obras, tampouco pela lei, mas sim pela fé em Cristo. E este entendimento nós podemos aprofundar na leitura à carta aos Filipenses, capítulo número 3, versículos 1 até 14. Vamos agora sim dar atenção para a edição de hoje, que é a edição número 83, que vamos estar sim a estudar hoje sobre os pilares da liderança empreendedora. Vamos começar por definir como apanágio aquilo que há de ser o processo ou a abordagem que nós vamos observar para podermos embarcar nesta jornada de produção de um conhecimento que seja não só em forma de um modelo, de uma filosofia, mas que este modelo depois possa se tornar uma ferramenta que nos ajude a interpretar a realidade, a identificar problemas, transformar esses problemas em oportunidades e em resolver ou aproveitar essas mesmas oportunidades para podermos promover um desenvolvimento sustentável. Então nós vamos começar precisamente por identificar ou por formular uma questão de partida, para nós podermos compreender qual é o âmbito de estudo, o que é que se oferece explorar ao longo do estudo. Associado a essa questão de partida, nós vamos formular uma hipótese positiva para daqui nós também de seguida passarmos para aquilo que vão ser os pressupostos deste estudo, em que nós vamos fazer uma diferença entre líder empreendedor e o que vai ser então um líder empreendedor, para depois de seguida nós então definirmos o que é um líder empreendedor e na fase já última, que é a fase de desenvolvimento, nós então podemos passar por 5 principais tópicos. Os primeiros 4 vão ser aquilo que são os 4 pilares da liderança empreendedora. O primeiro pilar, que é ser líder de si, o segundo pilar, que é ser líder da organização, o terceiro pilar, que é ser líder das pessoas, e o quarto pilar, que é ser o líder do futuro. Depois, o quinto e último ponto vai ser sobre a liderança de Abraão, que é o paralelo que nós vamos trazer hoje como inspiração do Espírito Santo sobre o que é que as Escrituras Sagradas nos trazem como aprendizado no que concerne aos pilares de uma liderança empreendedora. Então vamos agora sim passar para o desenvolvimento desse estudo, de forma a podermos formar um
um entendimento que é salutar para o nosso crescimento a nível da nossa comunidade. Vamos sim começar então por relembrar qual é o tema de estudo de hoje. Hoje é a edição número 83. Nosso estudo vai ser sobre os pilares da liderança empreendedora. A questão de partida que nós vamos trazer para este tema é a seguinte: como é que as pessoas podem juntar as habilidades de um empreendedor e de um líder para que a equipe se sinta motivada a alcançar, por um lado, a missão e, por outro lado, as metas? Associado a essa questão de partida, nós iremos definir a seguinte hipótese positiva. A liderança empreendedora incentiva a produtividade dos colaboradores e desenvolve estratégias de crescimento da organização em grupo e das pessoas também, porque elas fazem parte ou participam na geração desses mesmos resultados. Por uma questão prévia, vamos distinguir o que é líder do que é um empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que concebe uma ideia, estrutura, desenha e implementa essa mesma ideia para o alcance de um certo resultado. Por sua vez, o líder é aquele que influencia as pessoas, movendo-as para uma certa ação, na base das suas atitudes, competência e carisma. E então, nós vamos agora, já que compreendemos qual é a diferença entre líder e empreendedor, vamos então perceber o que é um líder empreendedor. O líder empreendedor é aquele líder que é capaz de fazer com que um projeto cresça e floresça para além de si, isto é, quando ele se tornar dispensável, este projeto continua a crescer perpetuamente através de outras pessoas que, tendo bebido desse espírito de liderança, possam dar continuidade a este projeto. Vamos então desenvolver os 4 principais pilares da liderança empreendedora, para depois, no ponto 5, nós vermos o paralelo dos textos bíblicos através da liderança de Abraão. O primeiro pilar do líder empreendedor é ser líder de si. O início de qualquer liderança é no interior do indivíduo, o que remete a primeiro conhecer-se a si próprio. Isso significa autoconhecimento, do que eu vou trazer um pouco mais de desenvolvimento sobre o autoconhecimento. Portanto, iniciar-se dentro de si implica conhecer-se a si para que possa então liderar primeiramente a si próprio. Sobre o autoconhecimento, há 3 tipos ou níveis de autoconhecimento. Há aquilo primeiro que é um autoconhecimento referencial, em que nós procuramos nos tornar aquilo que as pessoas desejam ver em nós para que nós possamos ser aceitos naquele meio social. O segundo nível, o tipo do autoconhecimento, é o ego-conhecimento, que implica a pessoa desde então passar então a buscar um conhecimento que vai de encontro com aquilo que são as suas crenças, os seus valores e os seus princípios, independentemente daquilo que o meio social concebe. O terceiro nível é o teoconhecimento, que é a pessoa buscar uma certa identidade sua própria, conhecer-se a si próprio, na base de conhecer ou buscar primeiro conhecer a Deus, para que nesta busca pelo conhecimento de si próprio através de Deus, possa lá encontrar um reflexo, um espelho daquilo que então se espera que ele, feito a sua imagem e semelhança, possa então materializar enquanto um propósito. Então, este é o primeiro nível, é líder de si. O segundo nível é o líder de organizações. Estamos a dizer que a pessoa tem que aqui passar a desenvolver uma disciplina de organização. Porque quando se fala de organizar, liderar uma organização ou liderar, liderar uma organização, que é uma organização com fins lucrativos, é uma organização sem fins lucrativos,
Então a organização já é um conjunto de 2 ou mais pessoas associadas para alcançar um certo objetivo. Então isto exige primeiro uma disciplina, exige primeiro uma organização, que já tendo desenvolvido no primeiro nível, que é líder de si próprio, que é o autoconhecimento, que é a liderança de si próprio, então passa agora a aplicar ao nível de uma organização, organizando os diversos recursos que essa mesma organização possui, para que ela possa estar voltada a alcançar resultados, a busca do seu destino, ou conduzir a organização para o alcance do seu destino. E esta é a parte formal da organização, porque, ou melhor, é a parte formal da liderança, na medida em que aqui estamos a ver que é uma liderança aplicada num contexto de uma organização, em que eventualmente aqui pode ser, ou pode se confundir até certo ponto, com o papel de um chefe ou um líder que é formal por estar à frente de uma missão que é adstrita a uma certa organização, da qual não necessariamente esse líder pode ter sido o fundador, ou um membro fundador, ou um visionário dessa mesma organização, mas que então ele é desafiado a ter que, integrando-se nessa mesma organização, a conduzir os recursos e as pessoas para esse destino. O terceiro nível é o líder de pessoas. Significa que o líder já está dentro de uma organização. Então, o terceiro desafio na sua liderança empreendedora é ele primeiro se relacionar, com as pessoas que fazem parte dessa mesma organização. Porque a única via pela qual ele pode influenciar as pessoas é na base da forma como ele se permite envolver e conviver com as outras pessoas, para que na base daquilo que são as suas atitudes, na base daquilo que é a sua competência, na base daquilo que é o seu carisma, ele possa verdadeiramente criar relações sólidas e fortes. E é na base dessas relações sólidas e fortes que ele passa então a influenciar as pessoas, tornando-se agora assim líder das pessoas. O quarto e último nível é o líder do futuro. O líder do futuro requer um grande equilíbrio entre, por um lado, aquilo que são as demandas atuais da organização, que implica também o encontro das expectativas das pessoas que fazem parte dessa mesma organização. Expectativas essas que muitas das vezes estão ligadas àquilo que são os objetivos imediatos, de curto prazo, por assim dizer, dessas mesmas pessoas. Então, o líder do futuro, ele faz um equilíbrio entre as demandas atuais e aquilo que são os desafios futuros. E ele aqui, a este nível, ele busca antecipar os desafios futuros, equilibrando as demandas atuais, para que essas demandas atuais possam ser adaptadas àquilo que são os desafios vindouros que ainda estão por vir, quando o líder do futuro se posiciona como um visionário, como uma águia, que a partir daqui, como um sonhador, como um visionário, possa aqui efetivamente ser este equilíbrio em que, com as duas pernas, por um lado, atende às demandas atuais e, por outro lado, também faz uma antecipação daquilo que são os desafios vindouros, que vão muito para além das expectativas atuais, quer da organização, mas também quer das expectativas das pessoas. Vamos agora olhar para o paralelo bíblico, à luz das Escrituras Sagradas, encontrar um modelo que se equipara a isto que nós estamos aqui a trazer como estudo. E vamos olhar sim para a liderança de Abraão. Depois de Abraão ter obedecido a Deus e Abraão ter questionado a Deus sobre o que Deus poderia lhe dar como recompensa, e depois disso Abraão teve então o seu primeiro filho Ismael. Abraão, até essa altura, Abraão tinha se conformado. Tampouco Abraão poderia antecipar aquilo que eram os desafios futuros, porque a aliança é um desafio. Então, neste interregno, Deus volta e aparece a Abraão. Nessa altura, então, Deus se apresenta a Abraão como sendo Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. De seguida, Deus então faz um desafio a Abraão, dizendo:
Abraão, andai em minha presença e ser perfeito. Para que então ele pudesse estabelecer uma aliança com Abraão. De seguida Deus então dá a conhecer a Abraão que ele passaria a chamar-se Abraão em vez de Abrão, mudando assim o seu nome. Ele batizava-o como sendo um pai das nações, para que a partir de Abraão ele pudesse então ser pai de muitos outros filhos, para além de Ismael, que era aquilo que representava a demanda atual de Abraão. É a resposta à questão anterior que Abraão tinha feito. O que o Senhor iria me dar como recompensa? Porque Abraão esperava um filho herdeiro. E Abraão já tinha Ismael como filho herdeiro. Então, aqui Abraão não conseguia antecipar aquilo que eram os desafios futuros que vinham com Deus, apresentando-se como um Deus todo-poderoso. Batiza Abraão, designa-o como sendo o pai das nações e anuncia que dali a um ano, Abraão, que agora tem a idade de 99 anos, seria pai de um filho com Sarai. Interessante que Deus também muda o nome de Sarai, dizendo que ela passará a chamar-se Sara, porque ela também iria ser, tal como Abraão, iria ser pai e mãe espiritual, o que significa que eles iriam gerar filhos espirituais, para que estes então iriam ser aqueles que iriam anunciar o Evangelho, anunciando o Evangelho na base de anunciar ou pregar a cruz, que é Cristo, para que este pudesse ser a promessa que Deus fez constar ou fez conhecer a Abraão através da aliança abraâmica, que era uma antevisão daquilo que seria a aliança na base do pacto da graça, que tudo apontava para Cristo, para que através de Cristo então pudesse haver essa unificação entre Ismael e Isaac, pois ambos então são descendentes do pai da fé, que apontava para aquele que iria ser então o autor e o consumador da nossa fé. Para melhor aprofundar esse estudo, pode mergulhar no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 1 até 22. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença e convidá-lo a fazer like, gosto e subscrever as nossas páginas Facebook, as nossas páginas de YouTube, e não se esqueça de partilhar estes nossos conteúdos com a sua vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre este conteúdo nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.